Bom dia, estamos ao vivo. Bom dia, mas bom dia, mas bom dia mesmo. Mais um dia na presença do Pai, mais um dia aprendendo e buscando conhecer a vontade de Deus por meio da Tua Palavra. E esse é o maior aprendizado, né? A maior fonte de aprendizado que nós podemos ter. Isso é o nosso Deus, um Deus Todo-Poderoso, um Deus que nos ensina em todo o tempo, por meio da Tua Palavra. E Ele, acima de tudo, Ele nos ama. Ele nos ama e sempre está pronto para nos ouvir. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Regozijamos e nos alegramos nele, porque é mais um dia de oportunidade, mais um dia de vida, mais um dia buscando a Deus e buscando a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe seu dia. A bondade dele é tremenda para com nossas vidas. A bondade do Senhor é sobrenatural. E o Senhor está pronto para nos abençoar, para nos direcionar. Só basta que nós buscamos. Amém? Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Ele é fiel. Ele é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos orar para começar a nossa leitura. Amém? Deus é bom. Amém? Feche seus olhos, respira fundo. Pai, a Te rendemos graças, nós Te adoramos, nós Te bendizemos e te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, obrigada por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, Senhor, que venha, Senhor, direcionar nossos caminhos, direcionar nossas vidas, que venham, Pai, nos guardar e nos livrar de todo o mal. Tu és, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e nós queremos de todo o nosso coração entregar ao Senhor os nossos caminhos. E pedimos que dirija-nos, ó Pai, em todo o tempo, porque grande é o Senhor e maravilhosa a Tua graça para conosco. E não há outro Deus em quem confiamos, em quem a nossa esperança está. Obrigada, Deus, por até aqui ter nos ajudado. Guarda-nos com o Teu sangue precioso. Cubra a nossa vida, cubra a nossa mente, cubra os nossos corações com o Teu sangue. Cubra a nossa casa, nossa família, a nossa nação, em nome de Jesus. Porque em Ti está a nossa esperança e somente em Ti está, ó Pai amado, o nosso coração. Meu Deus, limpa-nos, lava-nos e tira de nós tudo que nos impede de estar diretamente, ó Pai, na Tua presença, de chegar até a Ti, ó Pai eterno. A Tua palavra diz que o Senhor não está com os ouvidos tampados para que não possa ouvir, nem que suas mãos, ó Pai amado, estão trancadas para que não possa salvar, mas que as nossas iniquidades, os nossos pecados, elas fazem separação entre nós e o Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai. Eu lhe imploro em nome de Jesus, que o Senhor possa perdoar os nossos corações, perdoar as nossas vidas, perdoar, ó Pai amado, as nossas falhas, os nossos pecados ocultos. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos e livra-nos de todo mal, direciona-nos hoje e sempre para a honra e glória do Senhor. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer a nossa leitura
E o Senhor vai falar conosco por meio da tua palavra, amém? Hoje nós vamos estar lendo Jeremias do 17 ao 20. Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei e fartar-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aleluia. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. Que a nossa confiança ela possa estar sempre no Senhor, né? E também não venhamos confiar nem no homem e nem na força do nosso braço. Aleluia. Versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Versículo 11. Como perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me, e serei salvo, porque tu és meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Versículo 19. Assim me disse o Senhor: vai, põe à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes: ouve a palavra do Senhor, vós reis de Judá
e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém que entrasse por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas. Antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e não receberem correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. A esta cidade será para sempre habitada. E virão da cidade de Judá e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios, e ofertas de manjares, e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pela porta de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas tuas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce a casa. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de um agente de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplanadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrição perpétua.
todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto, o dia da sua perdição. Então disseram: vinde, e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firmá-lo-á com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença, para falar do seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega teus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e os seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porque cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todos o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Traga-os assim no tempo da tua ira. Capítulo 19. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E disse: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele quebraram incenso a outros deuses, e nunca conheceram, nem eles, nem seus pais. Nem os reis de Judá se encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhe ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale de filho de Inom, mas o vale da matança. Porque dissiparei o conselho de Judá, de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pastos às aves dos céus e aos animais da terra. E porei essa cidade por espanto e por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos, e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e a cidade, como se quebra o vaso do oleiro, e não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e os seus moradores sim para pôr essa cidade como Tofete, e as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas, como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete,
para onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essas cidades, sobre todas as suas cidades, todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto te endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Capítulo 20. E Passu, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava essas coisas, e feriu Passu ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que está à porta superior de Benjamim. Bom dia, Bel. Bom dia, seja bem-vinda. Estamos na nossa leitura bíblica, agora lendo Jeremias, capítulo 20, versículo 3. E sucedeu que no dia seguinte Passu tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Passu, mas Magor-Missabib. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus inimigos. Eles cairão à espada dos seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei de Babilônia, e ele os levará presos à Babilônia, e feri-lo-ás a espada. Também darei toda a fazenda dessa cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os teus tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-lo-ãos e levar-lo-ãos à Babilônia. Eu, Passu, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e irás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e teus amigos, os quais profetizastes falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mas forte foste do que eu prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Porque ouvi a murmuração de muitos, a terror de todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu maquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível, por isso tropeçaram os meus perseguidores e não prevaleceram. Ficaram muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas os justos e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Aleluia. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que prova os justos e vês os pensamentos e o coração. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso e a palavra dele diz que ele prova os justos e vê o pensamento e vê os pensamentos e o coração. Muitas vezes nós não conhecemos os corações, mas Deus conhece. E ele conhece os nossos pensamentos no mais profundo. E ele sabe exatamente o que precisamos, né? E muitas vezes nós passamos por situações porque o Senhor nos prova, para saber, né, até que ponto nós confiamos nele, para nos entregar totalmente a ele. Que a nossa dependência, ela seja do Senhor, né? Que não seja de homens, que não seja
de dinheiro, que não seja de bens, que não seja de riqueza, mas seja do Senhor. Aleluias. Versículo 13. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o como isso grandemente. E seja esse homem com as cidades que o Senhor destruiu, e que se arrependesse, e ouça ele, clamou pela manhã e ao tempo do meu dia, um alarido. Porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão? Aleluias. Deus prova os justos e vê os pensamentos e o coração. Amém? Que o Senhor venha nos direcionar em tudo, né? Os nossos pensamentos, que nós possamos pedir que Ele venha sondar os nossos pensamentos e livrar-nos, né, de todo pensamento que não provém do Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios 23, 7, se não me engano, que assim como tu pensas, assim tu és. Que o Senhor venha direcionar os nossos pensamentos. Que você vigie os seus pensamentos, né, que os seus pensamentos sejam pensamentos do Senhor, pensamentos de paz, que são como o Senhor tem para nós, né? Que você venha cada dia limpar a sua mente, tirar tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é de Deus, e que venha resplandecer a glória e a misericórdia do Senhor em sua vida. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, e que o Senhor esteja com todos, com você e com a sua família. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Que a alegria do Senhor tome o seu coração e abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus pela tua palavra, que você venha guardá-la em seu coração, que seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, que venha iluminar, né, direcionar o seu caminho nesse dia e em toda a sua vida. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Respira fundo. Pai, a Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua glória, pela Tua graça e por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a benignidade, a graça do Senhor venha tomar os nossos corações, venha tomar nossas vidas, que nós venhamos crescer diante de Ti em graça e sabedoria, e saber que o Senhor é Deus sobre os nossos caminhos, que não há outro. Que a misericórdia e a graça do Senhor enche os nossos corações, enche as nossas vidas cada dia, e nós renovamos as nossas energias, nós renovamos a nossa identidade como filhos criados à imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso, um Deus todo amoroso, um Deus maravilhoso. E nós colocamos agora na Tua presença. Pedimos ao Pai que o Senhor enche os nossos corações, enche as nossas vidas com o Teu amor, com a Tua graça, e que a Tua presença ela seja real, Pai, em todo instante, e que o Senhor venha nos conduzir em tudo o que viemos fazer, e que a direção do Senhor esteja conosco. Nós Te clamamos, nós Te exaltamos, e nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu dia, e que esteja com você em todo instante, conduzindo e guardando e livrando de todo mal. E até amanhã.